Fala, seus fãs de Menor, tudo certo? Bom, hoje aqui no canal se inicia o que eu havia prometido, que é o quadro que chama Qual o Melhor Disco, que eu irei pegar álbuns de bandas que eu gosto, inclusive nas minhas favoritas, e também bandas que eu não conheço, que vocês podem me recomendar aqui nos comentários. Eu pegarei todos os álbuns, desde o primeiro até o último lançado, claro, e irei dar minha opinião, e não vou dar minha opinião, tipo, super crítico, até porque eu não sou crítico de música. Eu vou falar se ele é legal, quais músicas se destacam, e eu vou fazer no final o ranking de qual é o meu disco favorito. Então eu resolvi começar com Metallica, que é uma das minhas bandas favoritas, inclusive deve ser a banda favorita de muitos de vocês que assistem esse canal. Então, vamos sem mais enrolação, que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, partiu pro vídeo. Killing All é o primeiro disco da banda, pra mim, claro, já chegou com os pés na porta, é o thrash metal em sua pura essência. Músicas rápidas, pesadas e tudo que um bom disco de thrash pode nos proporcionar. Chega Tom, que ele já abre com Hit the Lights, que provavelmente chocou muito a galera dos anos 80 com essa agressividade e rapidez da música. E inclusive pode até ser meio clichê, mas a Seek and Destroy é uma das minhas músicas favoritas do Metallica, é simplesmente sensacional. E ela ao vivo, nos últimos shows que o Metallica fez, é simplesmente sensacional. Também eu vou falar uma, galera, que eu nunca vi a galera citando tanto, que eu vou ter que ler no roteiro. É a Anastasia Pulling Test, que é um solo de baixo do nosso querido Cliff Burton. Eu nunca tinha parado para analisar muito essa música, fazia um bom tempo que eu não ouvi o Killing All, e eu também nunca vi a galera comentando muito sobre ela, mas cara, você que tá começando no baixo, ou que você já é especialista e tá procurando alguma música legal para tocar no baixo, eu recomendo muito essa aqui, a Anastasia blá blá blá, e eu vou deixar aqui na descrição porque eu achei simplesmente sensacional, cara, eu gostei muito, eu sou meio que louco por solos, e esse solo me conquistou porque eu achei sensacional, principalmente sendo do nosso Deus, que tá lá, Cliff Burton. Descansa em paz, Cliff. Você é brabo, mano. Acho que já não tem muito mais o que eu posso dizer do Killing All, porque eu não sou o Regis Tadeu, eu não sou especialista em músicas. Piadas sem graça. Mas pra mim isso foi um ótimo início do Metallica, eles não poderiam começar de forma melhor. Foi cara, que nem eu disse, o thrash em sua essência. Então, eu vou recomendar minhas 3 músicas favoritas do álbum, é a Killing All, é a Whiplash e a The Four Horsemen, foi as que eu citei. Essas são as músicas de destaque pra mim do álbum e é simplesmente um ótimo começo pro Metallica e um dos melhores discos que a gente tem de thrash metal até hoje. Ride the Lightning é a segunda bolachinha da banda e com certeza, claro, é um dos melhores discos do Metallica, um dos melhores discos de todos os tempos. Se você não concorda, meu amigo, saia do meu canal, saia daqui. Mas sem dúvida, é um dos melhores discos do Metallica. Aperfeiçoado do seu antecessor. Ele continua rápido e agressivo, porém agora com mais melodias, e o que causa uma combinação perfeita no álbum e deixa ele muito especial. O disco também é quando tem a primeira baladinha, né, podemos dizer, do Metallica, que é a Fade to Black, que é aquela música muito calma que, cara, eu acho que muitos de vocês não suportam mais ouvir. Mas, cara, é uma das minhas músicas favoritas do Metallica, pra mim é uma das melhores desse disco. Isso é inegável, mesmo que ela ficou meio chata, repetitiva, inclusive eu consigo ouvir ela tranquila até hoje, eu não consigo ouvir umas certas aí que eu vou citar num álbum. Qual álbum será, hein? Nem sei, hein? Nem vou dar a dica. Enfim, mas eu consigo ouvir ela até hoje, eu acho ela sensacional. É uma música melodiosa, muito legal. E aquele solo no final é sensacional. Sim, meus amigos, desculpe, eu sou o louco do solo. Eu só falo de solo, de guitarra. A gente não pode esquecer da From On The Bell Tolls e da Creeping Death. Pra mim, que nem eu disse, essas 3 são as melhores dos discos. E, cara, pra mim, a From On The Bell Tolls é a melhor desse disco. E também o que eu amo na Creeping Death é aquele solo no final. Desculpa, novamente citando solos. Mas eu acho simplesmente o solo da Creeping Death sensacional. Ouça aí, cara, eu vou deixar aqui na descrição. Então ouçam aí, velho. É maravilhoso, cara. Não tem como você não gostar de solo. Por acaso você não gosta de solo e guitarra, cara, não tem como. É maravilhoso. The Lightning com certeza é superior ao seu antecessor e com certeza um dos melhores discos que a gente tem de heavy metal, thrash, e um dos melhores do Metallica, que nem eu falei, cara. Não tem como você não falar que são um dos melhores discos que a gente tem aí no mercado do metal e do rock. Então, pra mim, ele é uma evolução sensacional do Killing All. Inclusive, eu acho que ele envelheceu melhor do que o Killing All. O Killing All às vezes fica, beleza. E simplesmente, Ride the Light é uma obra de arte, tanto do Metallica quanto do metal e do rock. Esse disco é uma obra-prima. Chegamos no brabo, nós chegamos no Master of Puppets, que é a terceira bolachinha da banda e, cara, é uma das Mona Lisas do metal. Isso eu falo tanto na questão de sua capa, tanto na questão musical, porque é simplesmente maravilhoso. Continua as músicas melodiosas, mas sem perder a essência. O Kirk lá, blá blá, metendo Brawl e Schling, o Cliff Burton arregaçando no baixo, o Jason gritando lá no microfone, mano, simplesmente sensacional. Continua a questão das músicas melodiosas, mas sem perder a essência trash do Metallica. Eu acho que aqui é o ápice da criatividade do Metallica, porque eles meio que fizeram a junção de ambos os outros discos, do Ride the Lightning e do Killing All, e juntou tudo aqui, porque fica a agressividade que tinha no Killing All, e também fica as coisas mais melodiosas que teve no Ride the Lightning, que faz uma mescla sensacional. Eu acho que aqui foi quando eles tiveram o ápice
ápice da criatividade. Master of Puppets é sensacional. Eu disse, mesmo tendo a sua melodia, aqui tem guitarra, é o Kirk lá, brilhante com isso, o Lars lá que nem o loucão batendo na sua panela, ou não, panela não, isso aí é só no futuro, que é sua bateria, o James gritando lá, tocando sua guitarrinha também, o Cliffzão, infelizmente, né galera, que é o último disco do Cliffzão. Mais uma foto aí do Cliffzão aparecendo. Brabo, nós te amamos. É simplesmente sensacional. Um conjunto espetacular, cara. É um agressivo, melódico. É uma obra-prima. É cheio de hits, como Orion, Battery, claro. Mano, a Master of Puppets, toda vez que começava a tocar, eu achava que era alguma musiquinha do Doom, cara. É muito parecido com uma musiquinha do Doom. Eu não sei se o criador se baseou nessa música, mas, cara, lembra muito a musiquinha do Doom. Claro, a gente vai falar um negócio aqui que vai ser importante pro futuro. Aqui foi quando o Metallica começou a fazer músicas maiores. Já tinha no Ride the Lightning músicas chegando a 8 minutos, que já era fora da curva, principalmente que o Killing Out tem músicas bem curtas. Mas aqui começou mais disso, inclusive a própria Master of Puppets, eu vou ter que ler, tem 8 minutos e 35. Mas galera, lembre-se, isso não é um problema aqui, eu acho isso sensacional. Porque as músicas elas mantêm o conteúdo todo esse tempo. Por exemplo, a música tem 8 minutos e ela não fica algo repetitivo. A própria Master of Puppets, ela dá uma mudada no meio ali, tem uns solinhos e depois volta. Ela não fica na repetição sempre do refrão e sempre se mantendo daquilo. Aqui as músicas têm sentido em ser 8 minutos, o que não foi no caso de um carinha aí, de um álbum. É o Sim tem... Oh, não, opa, não falei nada. Esse disco aí, as músicas faz sentido, tem 8 minutos, e é isso que eu vou falar também no próximo disco, e assim vai seguindo sobre essa questão de músicas mais longas. Mas sem dúvida, Master of Puppets é um dos melhores discos do Metallica, e igual Ride the Lightning, pra mim é um dos melhores discos que a gente tem de metal e heavy metal. É um clássico que você tem que ouvir pelo menos uma vez, porque é simplesmente sensacional, e que nem eu acho que aqui é a essência do Metallica total, já que eles meio que mesclaram tudo que deu certo nos 2 primeiros discos, e aqui foi uma explosão de criatividade, sendo um dos melhores álbuns do Metallica, deve ser, ou é, no álbum de muitos aí, com certeza é álbum, muitos fãs aí é o álbum favorito, e eu quero saber se é o seu álbum favorito do Metallica. Deixa a sua lista aqui, eu vou fazer um ranking no final, falando isso, qual é os meus discos favoritos. Então é isso, Master of Puppets é uma obra-prima do metal. É outro espetáculo do Metallica. Por mais que eu já vi alta extrusão falando que o Metallica é só os 3 primeiros discos, eu nunca vi tanta falação de merda. Esse disco podemos dizer que ele é o início da fase não tão trash do Metallica. E vocês vão falar, como assim, Nicolas? Como assim? E eu vou explicar pra vocês. Mesmo James mantendo a sua voz agressiva, aqui parece que as músicas são bem mais cadenciadas do que dos outros. Aqui não mantém tanta aquela agressividade, fica mais algo mais cadenciado, mais um heavy metal clássico. E junto, óbvio, com a banda, as letras das músicas amadureceram bastante. Por mais que os outros discos, inclusive o próprio Master e o Ride the Lightning, tem a questão das letras serem mais falando sobre política e de algo que estava acontecendo no momento, isso não é pelo disco inteiro. Diferente do Injustice for All, que isso é no disco inteiro. São letras falando de acontecimentos que estavam tendo naquele final dos anos 80. O Lasha carrega clássicos, claro, como a One, que inclusive foi a primeira música do Metallica a ter um videoclipe, que isso deu uma grande visibilidade pra banda. E também eu vou ter que ler o nome, galera, porque é foda em inglês. A Harvest of Sorrow, e a faixa título, claro, Injustice for All. Infelizmente, um dos únicos problemas desse disco pra mim é a falta do baixo. Infelizmente faz muita falta, você fala, o baixo não faz diferença numa banda. Mas faz sim, cara. Você pode ouvir os outros discos do Metallica e ouvir esse aqui, você vai sentir sim a falta do baixo. Vocês vão perguntar o porquê disso. E eu respondo pra vocês, é porque, infelizmente, o Cliff Burton acabou morrendo tragicamente num acidente enquanto eles estavam indo pra uma turnê. E entrou o Jason, coitado, o maluco sofreu bullying, coitado. E aí, eles, pra não dar tanta bosta, meio que a produção abaixou, né, o baixo. Então, não é que não tem, é porque tá tão baixo que é como se não estivesse. Então é melhor falar que não tem. De fato, isso em Just For All é um clássico do Metallica. Eu não concordo com esses caras que acham um disco ruim. Pra mim, ele é uma obra-prima e segue esse quarteto espetacular do Metallica dos anos 80, fechando, né, ali os anos 80 do Metallica de uma forma espetacular com esse excelente disco que é o Injustice for All. Pronto, agora a gente chegou exatamente no divisor de águas, e foi aqui que o Metallica começou, que todo disco que eles lançavam era uma divisor de águas, porque ou alguém amava ou odiava. O Black Album. Bom, galera, eu acho que os truzão, né, os caras da época, eles exageram demais ao falar desse álbum, falar que ele é ruim. Jamais que o Black Album é ruim. Aqui, de fato, o Metallica tentou fazer algo mais simples e mais calmo para conseguir atingir uma grande massa. Isso é óbvio, tanto que grande parte das músicas tem videoclipes, que isso que nem eu digo, por conta da One lá no Injustice for All, aumentou a visibilidade da banda. E essas músicas aqui acabaram
como viraram hits, mas os clipes e a MTV na época passando bastante acabou virando um estrondo mundial. Tanto que a Nothing Else Matters bateu 1 bilhão semana passada porque a galera curte muito esse álbum e essas músicas. E eu não julgo, de fato o Black Album é um excelente álbum, mas infelizmente eu não consigo ver ele mais com os brilhos que eu via. Porque assim, galera, quando eu ouvi ele quando eu era criança, porque eu cresci, meus tios ouvindo Metallica e tal, então eu sempre ouvi esse álbum e eu achava ele espetacular, mas acho que de tanto eu ouvir crescendo essas músicas, as faixas título, as faixas A do álbum, eu acabei criando uma espécie de versão. Até porque hoje em dia eu não suporto mais ouvir Enter Sandman, por mais que eu adore essa música, eu não suporto mais ouvir. E eu também não suporto Nothing Else Matters, porque eu nunca gostei dessa música e agora eu suporto menos ainda. Porém, eu acho que isso é mais uma opinião pessoal, porque o disco não é ruim, mas eu acabei criando uma versão dele por conta de tanto ouvir as músicas dele. É meio controverso isso, mas jamais que esse disco é ruim. Ele é um disco legal, principalmente tem as faixas B, que a galera... eu não sei se a Sad Boy Troll pode ser considerada uma música faixa B, mas né, com certeza entre Ender Sandman, né, The Unforgiven 1 e Nothing Else Matters, ela acaba se tornando uma faixa B. E também a God Truth Falling, Failed, que é o James falando, né, quando a mãe dele morreu, e é meio que um desabafo, uma letra muito boa. Eu acabo gostando hoje em dia mais das faixas B do Black Album do que das faixas principais do disco que se tornaram popular. Mas cara, ele é um excelente disco. Eu acho que aqui o Metallica de fato largou o thrash metal, já não tinha tanto no Injustice for All, era algo mais cadenciado, mais com a melodia, e aqui é basicamente isso. Aqui as músicas são bem mais melódicas, bem algo mais cadenciado, se aproximando bem mais de um heavy metal mesmo do que do thrash metal. Mas é isso que eu queria falar do Black Album. Esse disco provavelmente vocês já ouviram falar muito, então eu gosto de focar nos outros e não nesse. Mas sim, ele é um excelente álbum, mesmo eu não curtindo mais tanto ele hoje em dia, eu nunca vou aceitar alguém me falando que o bagulho é ruim, só porque a banda supostamente se vendeu. É isso, galera, essa foi a primeira parte do vídeo, então domingo que vem vai sair a parte 2 falando os outros 6 álbuns. 6 álbuns, mas falta 5? Sim, é que eu vou falar daquele Lulu com o Lou Reed, entendeu? Que eu também não sabia que era da discografia oficial do Metallica, mas como eu ouvi pelo Spotify, estava lá, eu ouvi porque lá tem músicas inéditas. E cara, esperem, eu não vou falar muito desse disco, vocês vão ter que esperar até domingo que vem pra saber o que eu achei do Lou Reed e depois fazer o meu ranking, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado de coração se você ficou até aqui, até domingo que vem, falou!